Olá pessoal! Neste vídeo vamos conhecer a área de trabalho do programa MA3D e algumas das principais ferramentas disponíveis para a criação e visualização de projetos de iluminação tridimensionais. Para começar, abra o programa MA3D. A tela inicial do programa é dividida em 6 áreas: barra de menu, barra de ferramentas, vista principal, vista lateral, vista inferior, barra de status. Barra de menu. A barra de menu é onde está localizada a maioria dos recursos e funções do programa, organizados em grupos. Alguns recursos podem ser acessados pela barra de menus, por atalhos ou por menu de contexto. Ao lado dos nomes de alguns recursos e funções, são encontrados os atalhos que facilitam o acesso aos mesmos. O menu de contexto é exibido quando tiver algum objeto selecionado e você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela. Barra de ferramentas. A barra de ferramentas está localizada abaixo da barra de menu e contém botões que são utilizados para executar algumas ações e acessar alguns recursos mais rapidamente. Vista principal. A vista principal possui duas abas por padrão. Na aba Stage View, você visualiza seu show de uma forma fotorrealista em diversos ângulos dependendo da câmera selecionada ou de uma forma de rascunho 2D. Se o recurso Render Info estiver ativo, informações sobre a taxa de quadros, o tamanho da tela e a câmera selecionada são mostrados no canto superior esquerdo da janela principal. Na aba 3D Objects, você encontra a lista de objetos 3D presentes no seu projeto. Vista lateral. A vista lateral exibe vistas adicionais com vários recursos. Caso algum item da vista seja selecionado, suas propriedades são mostradas logo abaixo na janela Properties. Vista inferior. A vista inferior, localizada logo acima da barra de status, também exibe vistas adicionais com vários recursos. Na vista inferior, por padrão, temos as abas Media Database, Materials e Sessions GrandMate 2. Na aba Media Database, são encontrados objetos 3D que podem ser utilizados para a montagem do show. Os objetos estão separados em 12 pastas diferentes. É possível visualizar os objetos disponíveis marcando a caixa de seleção em frente ao nome do respectivo grupo ou visualizar os objetos disponíveis em cada grupo individualmente, clicando diretamente sobre o nome do grupo. Existem duas formas de visualizar os objetos disponíveis: em forma de ícones com nomes e em forma de grade. Na visualização em grades, são exibidas informações adicionais sobre o objeto como categoria, classe do aparelho, autor do objeto 3D, chave do modelo, tamanho do objeto em métrica, vértices e tamanho do objeto em bytes. Na aba Materials, ao selecionar um objeto, são mostrados os materiais usados neste objeto. Selecionando o material na aba Materials, é possível alterar suas propriedades na janela de Propriedades e ver os resultados na vista principal. Na aba Sessions GrandMate 2 são mostradas informações sobre sessões em MANet que estejam em execução. Sessões podem ser criadas de consoles GrandMate 2 ou do programa GrandMate 2 on PC para MA3D. Barra de status. A barra de status, localizada na borda inferior do programa, mostra o status da sua rede. Network Type exibe o tipo de rede. Connection State exibe se o programa MA3D tem alguma conexão ou não. Se o ícone for um coração vermelho partido, o programa não tem conexão com uma sessão. Se o ícone for um coração verde inteiro, o programa entrou em uma sessão. Show exibe o nome do arquivo do show que está em execução no programa. User exibe qual usuário está conectado. Clicando sobre esta área é possível trocar de usuário. World exibe o mundo. CITP State exibe o estado do CITP. Item Selected exibe quantos itens estão selecionados atualmente.
Vários recursos e informações mostrados de forma breve neste vídeo serão explicados mais detalhadamente em outros vídeos à medida em que forem sendo utilizados em exemplos práticos. É possível fazer alterações no layout da janela para que você organize sua área de trabalho da forma que achar melhor. Se tiver alguma vista que não esteja sendo usada ou tenha pouca utilidade no desenvolvimento do seu projeto, basta fechá-la clicando no pequeno X no canto da vista. Para abri-la novamente, na barra de menu, clique na opção View e em seguida no item correspondente. Também é possível fixar a vista na borda da tela. Para fazer isto, basta clicar no ícone de alfinete localizado no canto da vista. Quando uma vista é fixada, ela é transformada em uma aba que fica no canto direito da tela, no caso da vista lateral, ou na borda inferior da tela, se estiver na vista inferior. A vista fixada aparece quando você passa o mouse sobre a aba dela. Para desafixar a vista, basta clicar no ícone de alfinete novamente. Uma outra opção para organizar a área de trabalho seria mover as vistas para outras áreas da tela ou para sua própria janela. Quando você clica e segura na barra de título de uma vista por aproximadamente 1 segundo, aparecem alguns controles na tela. Estes controles servem para posicionar a vista em uma nova área. Ao arrastar a vista e passar com ela sobre os controles, uma área é destacada mostrando o espaço que será ocupado pela vista ao soltá-la. Uma vista também pode ser desencaixada e aberta em uma janela própria. Para fazer isto, clique na barra de título da vista, segure e arraste para qualquer área livre na tela onde não estejam os controles. A janela criada pode ser maximizada e, caso esteja utilizando mais de um monitor, ela pode ser arrastada para ser mostrada na outra tela. Agora, coloque em prática os recursos aprendidos até aqui e crie o seu próprio layout. Na sequência, explicaremos como você pode salvar, carregar, redefinir e deletar um layout. Ao terminar de organizar as janelas, para salvar o seu layout, na opção View na barra de menu, clique em Window Layout e depois em Save Window Layout. Será aberta a janela Salvar como. Dê um nome ao seu arquivo de layout que será salvo com a extensão .gma3d window e clique no botão Salvar. Agora que temos um layout salvo, vamos redefinir para o layout padrão. Para redefinir o layout, na opção View na barra de menu, clique em Window Layout e depois em Reset Window Layout. A configuração do layout é restaurada para o padrão inicial. Para carregar um layout salvo, na opção View na barra de menu, clique em Window Layout e depois em Load Window Layout. Selecione o arquivo do layout salvo que você quer carregar e clique no botão Abrir. O arquivo é carregado e as vistas são organizadas nas posições em que foram colocadas antes do layout ser salvo. Não existe, no programa, uma função específica para apagar um layout de janela. Para realizar esta ação, você pode acessar o Windows Explorer e procurar pela pasta onde estão localizados os arquivos de layout de janela do programa que foram salvos, ou utilizando uma das funções abordadas anteriormente, Load Window Layout ou Save Window Layout. Utilizando alguma das funções já explicadas, é a forma mais rápida de deletar um arquivo de layout de janela. Ao se abrir a respectiva pasta da função escolhida, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo desejado e, em seguida,
sobre a opção Excluir ou simplesmente selecione o arquivo com o botão esquerdo do mouse e pressione a tecla Delete no teclado. Após excluir o arquivo, basta clicar no botão Cancelar para fechar a janela da função e retornar ao programa. Então é isso. Se gostou do vídeo, marque como gostei. E não se esqueça que sua inscrição é extremamente importante para o canal e nos motiva a produzir cada vez mais vídeos. Muito obrigado!